Então, irmãos, mais uma vez, bom dia. Hoje, então, a gente vai dar início a essa série, This Is Us, né? Somos todos assim. Então, só relembrando, o foco dessa série, eu resolvi, eu poderia ter só colocado o título em português, Somos Todos Assim, né? Que é o principal foco. É uma série que eu resolvi manter, uma série de mensagens que eu resolvi manter também o título original, porque eu acho que também é importante às vezes a gente cuidar com aquilo que a gente assiste, ou seja, coisas que a gente deve buscar sempre, buscar coisas, assistir, ler coisas que edificam. A gente nem sempre precisa assistir coisas que somente são coisas evangélicas, por assim dizer. A gente sabe que a gente vive num mundo onde Deus é Senhor do mundo e onde Deus, mesmo que hajam pessoas que não sejam cristãs, a presença de Deus usa pessoas na cultura, Deus dá dons para as pessoas. E essa série é uma série que eu acredito que vale a pena você tirar um tempo, se você gosta, né, de assistir coisas assim na televisão, para assistir com a família. É uma série que trabalha temas que trazem reflexões profundas, onde a gente se coloca para dentro e pensa, realmente aquilo ali sou eu. Eu preciso superar algumas coisas, eu preciso vencer algumas coisas, como essa família também passa. Eu preciso abrir algumas visões sobre a minha família, como essa família passa. A família Pearson, no caso ali, né? E é interessante o tema que a gente vai trabalhar hoje, que tem a ver com esse Somos Todos Assim, e que eu não peguei, na verdade, eu não parti essa série, os temas, da série da televisão pro texto bíblico, mas ao contrário. Eu comecei a olhar o texto bíblico, ver características de algumas questões que aquelas pessoas passaram, e eu comparei em alguns momentos com algumas coisas que nessa série de televisão acontecem. E o tema de hoje, então, tem a ver com somos todos assim, com sonhos incompletos. E é interessante essa série, ela em determinado momento, agora vai ficar meio confuso, né? Falo de série, quando a gente fala de série aqui, é até para fazer uma conexão com a cultura do mundo, que a gente vê que as pessoas gostam muito de acompanhar sequências de coisas, de filmes, a trilogia tal, né? Jovem tem um pouco mais disso, né? De acompanhar, tem o filme do Batman 1, 2 e assiste, mas é uma sequência de coisas, e isso acaba chamando a atenção. Então, a série de televisão tem uma personagem que é casada com um dos filhos do casal Rebecca e Jack, que se chama Beth. E essa Beth, uma das coisas que acontece num dos momentos dessas 6 temporadas, essa série está terminando esse ano, o This Is Us, não somos todos assim, né? O This Is Us está terminando esse ano, e essa Beth, ela, ao longo de quase todas as temporadas, ela simplesmente era uma personagem que vivia dedicada a tentar ter algum emprego como dona de casa, etc. Mas em determinado momento da história, ela resolve, a história dá uma guinada lá, e ela resolve fazer balé de novo. Então não tinha sido revelado, e aí a história, nesse seriado de This Is Us, começa a revelar que lá na infância ela tinha o sonho de ser professora, ser na verdade uma grande bailarina. E isso tinha por N motivos, de modo bem especial, porque uma pessoa desestimulou ela, que foi um dos professores dela de balé, desestimulou ela com algumas palavras, ela abandonou aquele sonho. E isso se passou, então ela era jovem, adolescente, passou anos e anos, e aí quando ela já era casada, com filhos, com a vida toda estruturada, a vida deles como família tem toda uma reviravolta, porque algo levou ela a decidir, não, eu preciso voltar a ir atrás desse meu sonho. E aí a história, né, do This Is Us começa a concluir que ali a guinada da vida dela fez com que ela pudesse realizar um sonho dela, a alegria dela começou a ser mais plena, a família também por causa disso conseguiu ser mais unida de certa maneira, e ela não se tornou uma grande bailarina, como era o sonho dela, mas ela se tornou uma grande desenvolvedora de dons. Ela virou uma professora de balé e começou a descobrir grandes bailarinas. Então, o que me chama a atenção é que nós somos assim. Nós somos pessoas que, naturalmente, se há algo em comum
entre nós como humanidade é que nós temos sonhos. Eu e você aqui temos sonhos para a vida. Na verdade, eu me arrisco a dizer que não existe vida verdadeira, vida no sentido ser humano existir, de fazer sentido a nossa vida se a gente não sonha, se a gente não tem objetivos. O trabalho, por exemplo, e aqui eu vou falar não somente de trabalho, profissão, mas todo tipo de trabalho, de alguma maneira, ele é um meio, ou deveria pelo menos ser um meio de a gente alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Ou seja, né, se você estuda, por exemplo, se você cuida da sua casa, se você vai para um trabalho profissional, ele não deveria ser um fim em si mesmo. Ele deveria ser um meio de você alcançar um objetivo muito maior. Por que você trabalha? Não, na tendência não é somente porque você gosta de trabalhar, mas você tem que ter um objetivo com aquilo, ou deveria ter. Até porque, se você, ainda que você diga, não, mas eu faço sem ter objetivos. Eu corto a grama da minha casa somente porque eu tenho que cortar. Eu não tenho objetivos com isso. Eu não penso em olhar para a minha casa e a minha família se sentir bem nesse ambiente. Eu não trabalho com objetivos grandes. É simplesmente porque eu tenho que dar sustento para a família. Mas não deixa de ser um objetivo. E mesmo que você não tenha consciência de qual sonho que você está buscando através do seu trabalho, das ações que você faz no dia a dia, a gente precisa entender que toda ação gera uma reação, conscientemente ou não. E você já deve ter ouvido falar dessa frase do Isaac Newton, né? Onde ele diz: toda ação provoca uma reação de igual ou maior intensidade na mesma direção em sentido contrário. Então, o que o Isaac Newton fala é uma verdade extremamente importante que a gente deveria entender. Ainda que você não imagine o que vai surgir, onde você quer chegar com aquilo que você está fazendo, vai ter uma reação. É como se você, por exemplo, jogasse uma bola de basquete na parede e você falasse: não, eu jogo sem propósito. Mas mesmo que você diga: eu estou só jogando, me deram uma bola, eu joguei para o lado aqui, no mínimo você incondicionalmente, sem muito pensar, você não vai jogar com toda a força, com risco de voltar e bater na tua cara. Toda ação, ela gera uma reação. E se você não planeja essas ações de maneira boa, a ponto de isso se voltar como benéfico para a tua vida, para a vida da tua família, os teus sonhos, você somente vai usufruir, ou corre grande risco de viver diante da sorte, e na hora que jogar a bola para cá, de repente, com raiva, de repente o teu filho querendo jogar basquete contigo, e você diz: não posso agora, e joga com raiva, brigando com ele, a bola voltar a bater na tua cara, e você de repente cair no chão, desconsolado, e sofrer com as ações negativas, porque você não sonhou, não planejou, não imaginou onde é que você ia chegar com aquela ação. Queridos, todos nós temos sonhos. Não adianta, ou deveríamos ter. E ainda que talvez você diga: mas eu já fui alguém que sonhei muito, mas eu parei de sonhar porque eu me frustrei muito. Há pessoas que na vida, principalmente os jovens, né, são tidos como sonhadores, né? E muitas vezes pessoas mais jovens se frustram demais porque tentam alcançar os seus sonhos, e a vida de diversas maneiras vai boicotando, vai abafando, e chega um momento que tu diz: não adianta sonhar. Chega, eu estou cansado de me frustrar, eu estou cansado de criar expectativas, de ter objetivos. E aí é mais ou menos como se fosse a bola de basquete que bate na cara, né, bate na parede, volta na tua cara, tu cai no chão, porque tu tinha o sonho de ser um jogador de basquete, e quando tu cai no chão tu diz: eu não sirvo para ser um jogador de basquete. Muitas pessoas eu vejo que é isso que tem acontecido na vida. São pessoas que têm o sonho, não de ser um jogador de basquete, mas como uma pessoa que gostaria de ser, e de repente, por algum motivo, por talvez não conseguir agir de uma maneira correta para alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, chega ao ponto de dizer: não, eu não sirvo para isso.
Esse sonho eu tenho que abandonar porque eu só vou me frustrar ainda mais. Eu não sei jogar basquete. A questão é, de novo eu pergunto, qual é o sonho que talvez nos últimos anos, ou que você, desde lá da infância, ou nos últimos tempos agora, você tinha e que está parado, ou talvez você abandonou de vez? Eu queria que você, nesse início de mensagem, tivesse meio segundinho aí, e é meio segundo, porque eu acredito que não precisa de muito tempo para a gente relembrar os sonhos que a gente tinha quando era jovem. Os guris, quando são jovens, muitos têm o sonho de ser um grande jogador de futebol. E aí os próprios pais dizem, não, isso aí não dá dinheiro, é para poucos, e alguns conseguem, né? E aí, pronto, vai estudar. Sei lá, eu queria ser as mulheres, não sei, vou começar a saber com a Luísa, né? Quais são os grandes sonhos das mulheres, né? Quando são pequenas. E não é somente se casar, né? Que bom que o mundo mudou um pouco desse padrão. Casar faz parte, mas a vida da mulher não é só o casamento, é muito mais do que formar família, assim como o homem, mas é muito mais do que isso. Antigamente o sonho da mulher tinha que se casar. Qual é o seu sonho que foi abandonado? E talvez eu falando isso como homem, dizendo que antigamente as mulheres tinham que sonhar que o sonho era casar e ser uma boa esposa, e muitas mulheres abandonaram os sonhos que tinham, talvez porque a família ou a cultura dizia antigamente que era isso. Qual é o sonho que você abandonou? E por que eu pergunto isso? Porque na Bíblia também há pessoas que sonhavam e que tiveram sonhos que foram frustrados no sentido de escolha delas, porque elas não souberam ouvir talvez a voz de Deus que estava direcionando aquele sonho para realizar a vontade de Deus na vida daquela pessoa. Muitas vezes a gente espera de Deus uma direção clara, achando que Deus vai falar automaticamente, mas muitas vezes Deus dá sonhos aos nossos corações que não são concluídos e a gente não percebe que Deus estava por trás. E um desses homens que eu quero convidar a gente a conhecer hoje, que eu falo conhecer porque provavelmente muitos de nós não conhecemos, é o pai de Abraão. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 31, onde aqui eu vou introduzir na leitura um pouquinho de Terá, que é o pai de Abraão, ou Abrão, como a gente vai conhecer aqui, antes de ser Abraão, aqui ele era o Abrão. Nós vamos ler aqui Gênesis 11, versículo 24 ao 31, e depois eu quero explicar um pouquinho mais desse homem, da família maior dele também, o que levou talvez ele a ter sonhos não vividos, não praticados. Ali diz assim, versículo 26, capítulo 11. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Queridos, olha como é interessante a história de Terá. Terá, ele é pai desse Abrão, que vai estar no capítulo 12, que é conhecido como pai da fé, e que dele, de Abraão, né, que recebe uma promessa de Deus de ser uma grande nação, vem o povo de Israel. Mas, geralmente, a gente só lembra de Abraão. A gente lembra porque Abraão recebeu um sonho e ele concretizou esse sonho. Mas a gente dificilmente consegue lembrar ou perceber, muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, que a história, na verdade, Deus já vinha buscando planos muito além de Abraão.
Os planos de Deus de salvar o mundo não começaram com Abraão. Quando você vai olhar um pouquinho de Gênesis, o livro de Gênesis, na verdade, está contando a história do mundo. O que aconteceu com o mundo? Ele fala que o mundo foi criado bom, que a humanidade se afastou de Deus e que, quando nós vamos olhando os contextos, né, os capítulos em seguida do capítulo 3, 4, né, Caim e Abel e etc., a gente vai ver que Deus olha para a maldade, o pecado do mundo, resolve então dizer, eu vou recomeçar. E aí ele escolhe uma família, né, onde iria salvar o mundo através de uma arca, bota os animais, bota ali o básico para reiniciar a criação. Só que depois, logo que acaba o dilúvio, o que acontece? Essa família que é quase um novo Adão e Eva, Noé e os seus filhos, logo a primeira coisa que você vai ver, um pouquinho antes ali para o capítulo 9, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, capítulo 10 por ali, você vai ver que, no capítulo 9, versículo 20 em diante, você vai ver que a primeira coisa, uma das primeiras coisas que acontece quando eles saem da arca, é que os filhos de Noé lidam com a nudez de uma maneira errada, ali acontece todo um processo, e aí então, Deus, né, através de Noé, amaldiçoa um dos filhos, e Deus começa a escolher um outro filho, que é Sem, que está dentro do contexto do nosso capítulo 11 aqui, se você olhar no capítulo 11, ou melhor, nesse contexto aí no versículo 10 do nosso capítulo 11, na minha Bíblia está escrito descendentes de Sem, que é um dos filhos de Noé. Então, o que a Bíblia está apontando é que Deus tem um plano para salvar o mundo. E Deus escolhe uma família para fazer isso. E essa família começa em Noé, ao qual alguns dos filhos dele não estavam mais nos planos, mas agora Deus começa a escolher em Sem essa família, uma raiz, um braço dessa família para salvar o mundo. E por isso, quando você olha tudo isso, essas coisas que a gente costuma passar de leitura rápida, né? Um monte de nome sem sentido, para que uma genealogia? Eles começam a dizer, versículo 10 do capítulo 11, são estas a geração de Sem. E ele vai falando, a Faxade, e depois vai indo, até que chega em Terá. Antes de Terá, você não vê muitas coisas sendo faladas. Só fala, gerou tal, e ele teve filhos. Gerou tal, teve filhos. Gerou tal, teve filhos. E quando chega em Terá, aparece um fato extremamente interessante. Terá, em determinado momento da vida dele, ele tem um sonho. Não um sonho no sentido de dormir e ter uma visão. Não um sonho, talvez, de ouvir Deus falando como Abraão ouviu. Alguma coisa levou ele a desejar ir para Canaã. Assim como também foi com Abraão. Abraão recebe de Deus uma missão, mas Terá foi a primeira pessoa que recebe, que tem um desejo de ir para aquele lugar. Então, o que a gente tem que começar a entender, em primeiro lugar, quando diz aqui, né, Terá tomou Abraão, seu filho, Ló e etc., né, ele foi para aquele lugar, é um processo de um sonho que eu botei aqui nesse mapa, e eu gostaria de que você, não sei se não está muito claro, né, mas esse mapa vai mostrar mais ou menos o processo do que era o sonho de Terá. Terá, ele estava mais ou menos no número 2, não sei se dá para ver, lá em cima em Ur. Tem duas coisas, nos pesquisadores, há duas opções. Existe um Ur dos caldeus, que eles acham que poderia ser lá embaixo, perto, estão vendo a palavra Babilônia? Bem aqui para baixo. Deixa eu ver se aqui eu acho que tem um laser. Acho que tem. Pointer. Agora o problema é botar. Mais ou menos por aqui, estão vendo? Opa. Aqui tem o Ur dos caldeus. Alguns pesquisadores acham que Terá poderia estar nessa região. Assim como há pesquisadores que também entendem que poderia ser essa região. O que não iria interferir grandes coisas. Por quê? A Torre de Babel, que a gente talvez não se dá por conta, a Torre de Babel é aquilo que a gente chama de Babilônia. O que a Bíblia está querendo dizer é que a cidade da Babilônia
que é lá no Antigo Testamento, aquele lugar que o povo de Israel é levado em determinado momento como escravo, a história da Babilônia, a bagunça de todos os povos e a mistura de deuses, etc., começa aqui, ó, em Babel, ali no número 3, né, eu acho que é que está. E aquela região seria, por exemplo, a Torre de Babel. Então, indiferente porque a família, se você vai perceber, a família de Terá é uma família que tem a ver com a Torre de Babel, porque toda a bagunça começa ali, a piorar as coisas. Eles, por algum motivo, e eu fico imaginando o que levou eles a sair, seja dali de baixo, ou lá do ponto 2, aqui em cima, se fosse aqui, a desejar fazer uma caminhada, ou de camelo, que ainda que fosse camelo, seria longa, até Canaã, onde a gente deveria já ter algum conhecimento bíblico, talvez para isso, que é mais ou menos aqui. Não sei se ele ia necessariamente para Jerusalém, qual é a parte, mas eles tinham um sonho de ir para lá. Algo tocou o coração dele, a ponto de ele pensar, eu vou para lá. De repente ele ouviu coisas boas daquela região, algum viajante passou, né, que veio do Egito, passou pelaquela região e chegou lá em Ur, talvez, e parou ali numa lanchonete para comer alguma coisa e disse, lá, coisa bomba. Lá tem muito mel, lá tem muito alimento, vão para lá. Alguma coisa levou ele a ter um sonho. Só que a Bíblia diz, deixa eu voltar aqui, agora eu já estou me perdendo um pouquinho aqui nos meus slides, mas a Bíblia diz no finalzinho que ele foi para Harã e eles ficaram lá. Quando ele foi, ele tinha uma determinada idade, só que ele ainda ficou 135 anos naquele lugar e ele morreu em Harã. Ele tinha um sonho, né? Terá tinha um sonho. Ele começou a ir ao encontro, buscar realizar esse sonho. Só que ele, voltando aqui para o mapa, só que quando ele chegou em Harã, que ali você vai ver Harã lá em cima, estão vendo? Perto de Ur, bem em cima aqui. Aqui seria Harã, provavelmente. Mal ele sai do lugar onde, vamos dizer que fosse ali pertinho de Ur, ou que seja lá embaixo, um pouco mais longe. Ele chega para em Harã com a sua família e ele simplesmente desiste. Ele abandona o sonho dele e ele morre bem distante de concluir o sonho dele. E aí, queridos, eu pergunto para você, será que nós conseguimos perceber que muitos dos nossos sonhos, na verdade, não tem acontecido muito semelhante, de que talvez Deus está direcionando algo no nosso coração, a gente não percebe que vem de Deus e abandona sonhos por diversos motivos? Será que a gente percebe o quanto que talvez Terá, muito provavelmente por ele vir de uma família, onde eles estavam dentro dos sonhos de Deus, um plano muito maior do que somente eles concluírem a vida deles individualmente, com seus objetivos individuais, mas Deus botava objetivos individuais para que fosse um meio de Deus fazer um plano muito maior acontecer, que era salvar a humanidade. E Terá, ainda que não ouviu Deus falando audivelmente, clareando por que ele deveria ir, Deus usou alguma coisa que não era a voz dele audivelmente, como foi com Abraão, né? E aí é que entra Gênesis 12, porque Abraão ouve Deus dizendo, saia da tua terra, da tua parentela e da tua casa, do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abraão recebe com clareza. Terá, mesmo não tendo clareza, era esse o mesmo propósito que Deus tinha para a vida dele. Provavelmente ele não imaginava de forma alguma que era Deus direcionando ele. Será que a gente consegue perceber que muitos dos sonhos que Deus coloca na nossa vida eram sonhos que Deus estava colocando
para que propósitos muito maiores, que tem a ver com o reino dele, com a salvação do mundo, fossem executados através da gente? Aqui é importante a gente fazer uma separação entre sonhos egoístas e sonhos que são altruístas. Nem todo sonho vem de Deus. Muitas vezes a gente tem sonhos, objetivos que são egoístas, que são somente pensando no nosso bem. Eu só consigo imaginar que algum dos motivos que fez Terá sair de Ur e ir para Canaã, dentro de um contexto onde a vida era muito mais difícil do que a nossa hoje, provavelmente até a gente vai ver em outros lugares, né? Por exemplo, na história de José, o que acontece para Jacó reencontrar com José? Foi uma fome. Aquele período, né, era um período, ainda mais no deserto, de secas, onde faltava comida em muitos momentos. Então, geralmente, as pessoas trocavam de lugar, de cidade em cidade, em busca de comida. Era sobrevivência. Eles não viviam como a gente vive hoje, buscando ter mais e mais para ter uma vida luxuosa, muitas vezes, com tudo de bom. Não. Então, provavelmente, a gente deve acreditar que Terá estava saindo de maneira altruísta, talvez estava passando fome, com dificuldades. Vou levar minha família para lá. Então, isso é um modo de a gente pensar o que seria sonhos altruístas. Sonhos que fazem a gente pensar no bem do outro. Quando eu penso, eu estou com desejo de morar na cidade tal. Por quê? Porque isso vai ser bom para mim, em primeiro lugar. Ou porque lá eu vou poder fazer diferença. Lá eu vou poder fazer que aquela empresa prospere. Eu estou sendo chamado para ajudar uma empresa em tal lugar onde isso vai fazer diferença para aquela empresa, os meus conhecimentos. E aí, nesse sentido, de novo, eu trago à tona a história de Terá. Dentro desses tipos de sonhos altruístas, você alguma vez já se perguntou se sonhos que não tem nada a ver, talvez, com a igreja, que não tem nada a ver, aparentemente, diretamente com pregar o evangelho, não eram Deus, e que você abandonou, não era Deus direcionando você para fazer a vontade dele? Você já se perguntou se aquele sonho que eu disse, perguntei no começo da mensagem, né, qual é o sonho que você tinha que você abandonou? Se entra nesse critério de altruísmo, que talvez não era Deus incomodando o teu coração, porque Ele queria te usar em um contexto específico. E não precisa ir para longe, como era o sonho de Terá, mas de uma forma específica, para cumprir o plano dele de salvação para o mundo, de cumprir o plano dele de salvação para alguma pessoa dessa cidade, e você, em algum momento, pensou em fazer determinada coisa e abandonou essa ideia por N fatores. Queridos, eu fico imaginando também o que levou Terá a abandonar esse sonho. E eu encontrei de modo bem especial duas coisas que eu acredito que podem ter levado Terá a abandonar esse sonho. Em primeiro lugar, o medo de abandonar a rotina. E eu me coloco no lugar de Terá. Por isso que eu imagino que, vivendo um pouco daquele contexto, ainda que Terá, vamos dizer que estava passando por um momento difícil naquela cidade, de repente, depois de uma pandemia, perdeu o emprego. Mas, geralmente, nós como seres humanos, gostamos de rotina. Nós gostamos de... A rotina traz estabilidade, traz segurança. É muito bom viver em segurança. Ainda que as coisas não estão tão boas assim, o certo, a gente diz, é melhor que o incerto. Então, geralmente, um dos principais problemas que a gente vai enfrentar de não cumprir sonhos que Deus coloca diante da gente é porque a gente gosta de viver aquilo que a gente já está acostumado. Porque a gente já sabe fazer as coisas daquele jeito. É muito mais fácil e a gente gosta. Às vezes não é o fato de dizer, não, eu não gosto da cidade onde eu moro, eu não gosto do emprego que eu tenho, eu não gosto do que eu tenho feito. Eu gosto. Eu acredito que não seria fácil para Terá sair daquele lugar. Eu até imagino Terá talvez como um gaúcho que de repente, por algum motivo, pensasse, lá em Santa Catarina, está tendo mais oportunidade de emprego. Eu ouvi falar que lá em Florianópolis a coisa está melhor. Eu vou para lá.
E de repente ele pensa, tá, mas eu gosto tanto daqui. Tá difícil a coisa, mas eu gosto tanto de Cristal, eu não quero sair daqui. E ele começa a sair, vai, chega em Porto Alegre e vê que ali está um pouquinho menos pior do que Cristal. E ele resolve parar lá. Por quê? Porque ali, de repente, ainda tem um pouco da cultura, daquilo que ele é acostumado. De repente, lá ele conhece alguns amigos e que ele diz, não, pelo menos aqui eu tenho pessoas, tem a igreja, eu já conheço algumas pessoas da igreja luterana, eu vou ficar por aqui mesmo. Não vou ir adiante. Aqui me dá segurança. Me dá segurança. E, claro, segurança é bom, faz parte. A gente não pode viver como seres humanos o tempo todo na insegurança. Mas um dos motivos que eu creio que talvez aconteceu na vida de Terá para que ele não conseguisse usufruir dos planos que Deus colocou no coração dele, fazer parte dessa história maravilhosa e ser lembrado como o filho dele foi, talvez foi o medo de abandonar a segurança dele. E o segundo motivo é como consequência também disso, é o medo do novo. Alguma coisa aqui também não nos revela, né, de novo, o que aconteceu, ou o que iria acontecer lá em Canaã. O que tinha esperando ele. Mas eu imagino que seria uma cultura totalmente nova. Porque ainda eu não cheguei a pesquisar a distância que tinha entre as cidades ali. Mas vamos imaginar que fosse ali uns 400 quilômetros. Isso aí dá quase um pouco mais, até a divisa de Santa Catarina. 500 quilômetros, não sei quanto dá até a divisa. Daqui para lá, já começa a ser uma cultura diferente. Santa Catarina já é uma outra cultura. Às vezes dentro do Rio Grande do Sul mesmo, né, já muda a cultura, mesmo sendo gaúchos. Então, eu imagino que Terá poderia ter olhado lá, de repente, no meio do caminho e pensado, vai ser difícil. Eu vou ter que viver no meio dos manezinhos lá, que fico comendo peixe, não tem churrasco todo domingo, e vou ter que aguentar o pessoal tirando sarro de mim como gaúcho, fazendo piadinha de mau gosto, e aí vão falar de time de futebol que não tem a ver com o time que eu torço, vão ficar zombando que o Figueirense é melhor que o Inter. Não vai dar certo isso. Não vou. É muita novidade para mim, é muita coisa que eu não vou aguentar. Eu não conheço ninguém lá. Não. Por mais que estão falando muito bem de lá, não dá certo. Não vai dar certo, eu não vou conseguir me adaptar. Quantas vezes a gente abandona sonhos por medo do novo? Ou até mesmo por nem imaginar o que vai acontecer. Que é outra possibilidade também que eu penso que poderia ter acontecido com o Terá. Porque eles não tinham Facebook, não tinham redes sociais, não tinham WhatsApp, telefone, para se comunicar com alguém lá. Vamos dar uma olhada, vamos entrar em contato com alguém de lá, né? De repente, pode simplesmente uma pessoa ter passado, ele nem conversou muito, ouviu uma conversa ali de longe, estão falando de Canaã ali, vamos para lá. Mas a esposa de Terá, tu é louco, homem? Da onde? Tu nem conhece, nunca foi lá, a gente nunca passeou lá em férias, nada. Não, vamos para lá, eu estou sentindo que é lá. Mas o que tem lá? Não sei, eu estou sentindo que é lá. A gente tem que ir para lá, a nossa vida vai melhorar lá. Sabe aquela coisa que a gente sente que lá é melhor, de alguma maneira, e aquilo que vai fazer é o caminho, mas a gente, por medo do incerto, que a gente não sabe o que esperar, a gente prefere ficar na comodidade. E aí a gente acaba como Terá. Para em lugares e morre em Harã. Terá, ele fez uma escolha e ele morreu longe de concretizar o seu sonho. E, meus irmãos, muitos de nós temos optado por essa mesma escolha. E o motivo maior é porque a gente se esquece. Eu diria que Deus, Ele age através dos nossos sonhos. Deus coloca desejos no nosso coração. Ele coloca sentimentos por causas no nosso coração que muitas vezes não tem diretamente a ver com aquilo que a gente entende ser algo bíblico. A gente pensa que Deus só vai nos mover a simplesmente, eu quero ser um presbítero da igreja, a ter um chamado para ser pastor, a de repente você ajudar num grupo de discipulado e etc. São coisas importantes, essenciais para a nossa vida de fé, o culto e etc.
ajudar de repente numa reestruturação, sei lá, pintar a igreja, coisas que têm a ver com a estrutura religiosa, por assim dizer. Geralmente a gente pensa que os planos de Deus têm a ver com a estrutura organizacional da igreja. E aí, quando a gente pensa, será que eu devo trocar de trabalho? Será que eu devo ter filhos? Será que eu devo casar com essa pessoa? Será que eu devo mudar de cidade, etc. Não, isso tem a ver com a minha vida pessoal, não tem nada a ver com o reino de Deus. E isso, ao meu entender, foi o que fez Terá perder de vista que ele fazia parte de uma história muito maior. Ele se esqueceu que a vida dele não estava limitada à vida dele. De que se ele vinha de uma história, de uma linhagem, que Deus havia começado um processo de salvação do mundo, ele não podia perder esse foco. A vida dele não era dele. A família dele fazia parte de uma história que Deus havia começado lá em Abraão, que houve uma remodelação, mas que ele estava ainda muito próximo de Noé. Ele sabia que Deus havia se revelado a Noé, talvez havia esquecido. Ele sabia provavelmente da história de Sem, de como Noé amaldiçoou um dos irmãos e abençoou Sem. Porque naquele contexto de cultura era muito normal as histórias de família serem contadas. Então ele sabia que ele pertencia ao povo de Deus, ele sabia, mas ele esqueceu. Assim como nós muitas vezes fazemos escolhas e abandonamos sonhos, porque a gente se esquece de pensar, será que esse sonho que Deus está colocando, será que esse sonho que está surgindo no meu coração é Deus? E aí a gente precisa aprender a dizer, esse sonho é altruísta? Se esse sonho é altruísta, eu preciso continuar meditando. E talvez ter coragem de ir para frente. Do contrário, eu corro o risco de, como Terá, perder o privilégio de fazer parte de uma obra maior de Deus. A obra de Deus não acaba. Como eu citei antes, eu acho que eu tirei, não botei aqui, acabei esquecendo, mas se você está com a Bíblia aberta, né, capítulo 12, versículo 1 e 2, Abraão, filho dele, recebe a missão. A missão de Deus continuou. A obra de Deus continuou. Porque os planos de Deus não se limitam à nossa vontade. Se você quer fazer algo para Deus, se você entende que a sua vida, o foco da sua vida está em servir a Deus, ok. Mas se você escolher, como Terá, dizer, não, eu não tenho coragem, eu estou com medo, eu prefiro ficar na segurança, eu prefiro manter as coisas como estão, Deus vai usar outra pessoa. Pode ser da sua família, pode ser de outra família, mas Deus vai usar outra pessoa. Porque é isso que ele fez com Abraão. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção, seja uma bênção. Talvez quando Terá chegasse a Canaã, ele ia ouvir Deus dizendo para ele, sê tu uma bênção. E ele perdeu de ser uma bênção. De concluir aquilo, de fazer parte de uma história muito maior. Não que talvez ele não foi bênção, a gente não sabe o que aconteceu com Terá em Harã, nesses 130 e poucos anos que ele ficou ali e morreu. Pode ser que Deus usou ele igual. Mas Deus teve que esperar passar um processo, porque ele se negou, por alguns motivos, a concluir esse sonho, e Deus foi lá e levantou Abraão. E Abraão foi responsável. Aceitou esse desafio. E pôde entrar para a história como um homem que é o pai da fé. Queridos, eu quero terminar com 3 perguntas para ajudar você a entender melhor, de modo prático, isso. De novo, que sonho você tem ou já teve para você e sua família que precisa ser relembrado? Que sonho que talvez Deus, há algum tempo, vinha te incomodando? Deus não. Eu diria em primeiro lugar o teu coração, porque muitas vezes se a gente abandonou é porque a gente não entendeu que era de Deus. Quando são sonhos de Deus, a gente não consegue abandonar. Que sonhos, que objetivos você tinha que incomodava o teu coração demais e que, sei lá, porque pessoas te desanimaram,
porque situações do dia a dia atrapalharam, porque você achava que não tinha condições financeiras. Que sonhos você abandonou e que precisam ser relembrados hoje? Ou que sonho? 2, o que mais tem te atrapalhado de concretizar esse sonho? Ou o que mais te atrapalhou e continua atrapalhando? O medo de abandonar a rotina ou o medo do novo? Ou até mesmo os dois? Quando você pensa nesse sonho, o que foi que te atrapalhou? Foi pessoas dizendo, não, vai abandonar o certo pelo incerto? Vai sair daqui onde tu tem um trabalho bom, ganha bem, para ir para um negócio que talvez tu vai ter que começar lá de baixo, Ou talvez é justamente o medo de, não, tu vai ter que mudar completamente o teu estilo de vida, tu vai ter que, de repente, aprender coisas novas. Talvez vai ter que começar um curso novo. O medo de ter que se reinventar. A pandemia reinventou muitas pessoas. A pandemia, para muitas pessoas, foi um giro de chave. Muitas empresas que fecharam, reabriram. E se você viu um pouco da televisão, hoje o Brasil tem mais empresas, eu acho que microempresas, do que antes da pandemia. Provavelmente muitas pessoas que estavam acomodadas, quando a coisa, o medo bateu de verdade, o cuidado com a sua família bateu, vamos se reinventar. E começar a trabalhar em casa, fazer coisas. Quantas vezes a gente, talvez por medo do novo, perde a oportunidade que a crise gera? E isso deveria ser pensado até mesmo no sentido de igreja, para nós como liderança. Muitas vezes Deus coloca sonhos no nosso coração, e o principal sonho que Deus bota no coração, que tem a ver com Mateus 28, façam discípulos, preguem o evangelho, e a gente talvez por medo de abandonar o padrão comum que a gente vive, de segurança, a gente deixa de alcançar pessoas, porque a gente diz, não, do jeito que tá bom. A gente se conhece, vai botar pessoas novas no nosso meio, vai que vem alguém aí novo e que estraga. É melhor, não está tão bom, mas pode piorar então. Vamos ficar do jeito que está. Mantém do jeito que está. É melhor a gente fazer tudo do jeito que a gente sempre fez. E aí ainda entra as pessoas que, não, a gente quer fazer missão, mas dá para fazer do jeito que a gente está fazendo. Mas é aquela história, como é que tu quer esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa? Não, vamos tentar mais uma vez. Não deu certo, mas vamos tentar mais uma vez fazer da mesma forma. A gente não tem alcançado pessoas, mas continua tentando. Isso vale para a vida profissional, vale para o casamento, vale para a nossa igreja. Mas a gente diz, não, mas o novo é incerto. Mudanças são incertas, a gente não sabe se vai dar certo isso. Vamos ficar com certo do que pelo incerto. Uma hora, de repente, Deus vai abençoar e vai dar certo. E aí você insiste no teu casamento, de continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, de não inovar. Na tua empresa, de não inovar. Na tua vida de saúde, de não inovar. E na igreja. Por último, você ter consciência de que Deus pode estar colocando esse sonho em seu coração com um propósito muito maior do que o próprio sonho. Você consegue ter alguma noção de como que esse sonho que você tem pode abençoar pessoas? Não somente abençoar você, não somente até mesmo abençoar o teu núcleo familiar, porque o sonho de Abraão não era para o núcleo familiar dele. Deus não disse, você vai ser somente bem-sucedido. Deus fala para ele, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Mas é para ser uma bênção para os outros povos. É maior do que a tua família. É muito mais do que você pensar no bem-estar da tua casa. Você consegue ver o quanto que essa mudança, ou você voltar a sonhar com isso e começar a ir ao encontro de executar isso, o quanto que isso ia fazer a diferença na vida de pessoas, o quanto que isso iria abrir oportunidades para você pregar o evangelho, para você poder levar pessoas a conhecerem a Jesus, porque essa é a verdadeira história do mundo. É isso que nós estamos como igreja dentro dessa família. Nós fazemos parte de uma história, de uma linhagem que não tem a ver somente com a família Silveira, com a família Spirin, com os Kroloff, e que seja mais os outros sobrenomes aqui. Nós somos parte de Adão e Eva.
nós somos parte de uma família que, ainda que não seja de sangue, que nós não sejamos israelitas e que não está dentro do nosso DNA essa cultura judaica, mas Deus nos inclui na família desse plano dele, das pessoas que estão sendo chamadas a restaurar o mundo. A igreja é uma família que tá dentro dessa história maior que começa lá em Noé, que passa por Sem, que passa por Terá, e que muitos de nós têm se negado a entender isso, que nós fazemos parte de um plano muito maior, que tudo na nossa vida tem que ser executado nessa perspectiva, de que modo Deus vai usar esse sonho para fazer eu ser bênção na vida de outras pessoas. Ser tu uma bênção. Se você tem consciência ou consegue imaginar o quanto que esse sonho iria abençoar pessoas de diversas maneiras, porque o Evangelho, ele transforma vidas, ele salva para a eternidade e ele também faz com que a salvação seja hoje, haja transformação hoje. De repente, na sua empresa, você mudando algumas coisas, você vai oportunizar que aquelas vidas tenham melhor administração financeira, que aquelas vidas, de repente, consigam acolher padrões cristãos, ainda que você ainda não está falando de Jesus diretamente, e você está sendo bênção naquela família. Mudando algumas coisas na igreja, a gente vai ver que a gente vai ser mais efetivo em ser bênção na cidade, talvez, e assim por diante. Mas a gente tem que entender o que é essa mudança, de que maneira essas mudanças, nas diversas áreas da nossa vida, vão cumprir esse plano maior de Deus na minha vida. Será que vai? Se você pensar, não vai mudar em nada, então não é um sonho de Deus, é um sonho egoísta, que vem do pecado do coração, da individualidade que diz, eu sou o meu próprio Deus. Se é um sonho altruísta, que você vê que vai fazer diferença na vida de pessoas, segue. Independente das incertezas, independente de você talvez ainda não ter o apoio necessário, Deus vai botar pessoas do teu lado para te apoiar, para fazer esse sonho prosperar, dar certo. Muitas vezes vai demorar. Olha como foi com Abraão, demorou tempo até que ele se tornasse uma grande família. Mas Deus abençoou Abraão e deu certo aquilo. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre essa família. E a gente quer olhar para uma outra característica que é do filho de Terá, que é o Abraão. E ele é um cara que, no Novo Testamento, como eu já citei antes, é falado como pai da fé. E a gente pode pensar, como eu vou me comparar com Abraão? Mas a gente vai ver que ele teve uma fé que duvidava. Que Abraão também nós somos todos assim iguais a Abraão. Nós temos fé que muitas vezes duvida. E a gente quer conversar sobre isso, mas eu quero te convidar agora a orar. E eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Ter mais uma vez um momento de relembrar que sonhos você tem e que você precisa colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, que a vida humana só é vida quando há propósitos. Tu, Senhor, nos criaste assim. Nós fomos criados com um propósito muito maior do que somente comer, trabalhar, Senhor, ter lazer, mas temos um propósito que dá dignidade para a nossa vida. Quer fazer parte da tua obra, Senhor, do teu projeto de salvação desse mundo que caiu no pecado. E Deus, a gente constantemente se esquece disso. E obrigado, Deus, que nós não precisamos necessariamente, ainda que tu faças isso, chamas pessoas para um chamado ministerial específico, como pastores, missionários, Deus. Mas nós não precisamos, nem todos são chamados para esse tipo de vocação. Mas que tu dás sonhos diferentes para a gente, para que a gente possa cumprir os teus planos e ser bênção nessa terra. Ser bênção, Senhor, na cidade de Cristal. E eu quero te pedir, Deus, que os sonhos que foram enterrados
sejam relembrados, Senhor, nessa noite. Os sonhos que Tu deste e que pessoas aqui talvez abandonaram, talvez por medo de sair da segurança ou o medo do novo, Deus, mas que eram sonhos que seriam bênção na vida de pessoas, Senhor, sejam relembrados, reavivados, Senhor, nessa manhã. Eu quero Te pedir, Deus, que o Teu Santo Espírito mova o coração dessa pessoa a uma inquietação santa, Deus, para que ela não consiga, Senhor, nessa semana, não tomar uma atitude, Deus, de começar a fazer algo para que esse plano se concretize, que seja pelo menos começar a planejar, Deus, a botar ideias no papel, Senhor, a buscar pessoas que Tu também tens dado esse sonho e que de repente essa pessoa nem imagina, Senhor. Pai amado, que o Teu Santo Espírito, que está dentro de nós, nos incomode, Pai, e não permita que a gente venha esquecer esse sonho e assim ser encontrado como Terá, que morreu longe desse sonho sem concretizar ele, Senhor. Não permita que nenhum de nós aqui venha morrer um dia, frustrados, Deus, com um sonho que Tu tinha colocado no coração e não foi concretizado, Deus. Isso não importa a idade, Deus. Abraão já era velho, Senhor, quando recebeu esse chamado de ser uma grande nação. Ele não, talvez ele poderia ter inventado, ele mesmo tinha desculpas, Deus, de não conseguir ter filhos. E Deus, a gente aqui ainda quando recebe, relembra esse chamado de novo de Ti. Pode, Deus, tantas vezes ter medo e inventar desculpas da idade, da sabedoria, Senhor, das capacidades. Senhor, que Teu Santo Espírito não permita que essas desculpas, Senhor, nos convençam e nos aquietem, façam a gente enterrar esse sonho de novo, Pai. Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus, que Tu, através de cada pessoa dessa comunidade, dê sonhos, Deus, tanto individuais, nas suas vidas pessoais, Senhor, para que essa igreja seja bênção nessa cidade, ao mesmo tempo dê sonhos, Senhor, para a liderança da nossa comunidade, para que a gente possa ser bênção como igreja na pregação do Evangelho. Tu dê sonhos, Deus, para famílias, para esposo, esposa, filhos, Deus, talvez de sonharem uma transformação na sua casa. Que Tu, Senhor, dê sonhos para aqueles que estavam desanimados, Senhor, que já tinham entregado, Senhor, todas as expectativas e estavam frustrados e não queriam mais sonhar. Avive os sonhos, Senhor, porque sonhos dão vida para a gente. Sonhos vêm de Ti, Senhor. Faça a nossa igreja sonhar, Senhor. Sonhar com vidas sendo transformadas, através das capacidades que Tu nos dá, Senhor. Da multiforma de dons que o nosso corpo como igreja tem. Em nome do Senhor Jesus que nós Te pedimos isso, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus e Salvador, nós entregamos a nossa vida, para que assim os sonhos Teus sejam concretizados em nossas vidas. Amém. Vamos ficar de pé e cantar o próximo hino.